Ótimo. Então, bom dia. Sou Lídia. E como vimos nos vídeos, este mês estamos no mês de missões, quando vimos falar das atividades missionárias em Portugal e no estrangeiro. Hoje vimos de Portugal e no São Tomé, não foi? Fazemos isso para renovar o nosso compromisso de apoiar estas pessoas no próximo ano. Então, vamos pensar um pouco sobre missão hoje. Um dos meus autores cristãos favoritos, Krish Kandiah, conta a história de quando ele foi a uma conferência missionária com 18 anos, ansioso para servir Deus no estrangeiro. E na sessão final, o orador pediu a todos que se levantassem se eles preenchessem um dos seguintes critérios. 1. Sabes falar fluentemente uma língua estrangeira. 2. Sabes conduzir um carro. 3. Sabes reparar um carro. 4. Tens jeito para crianças. 5. Tens conhecimento de informática. E 6. És bom em administração. Todos na sala se levantaram para além dele. E em seguida eles oraram por todos que ficaram em pé, aguardando o seu futuro como missionários. Quando pensas na missão e no que faz de alguém um missionário, o que te vem à cabeça? É uma lista como a que acabei de falar? Krish Kandiah prossegue dizendo que, anos mais tarde, percebeu que o orador tinha entendido mal a missão, tal como muitos cristãos. Ele diz o seguinte: alguns pensam que a missão é apenas missão se vivemos num buraco em África. Outros pensam que missão só é missão se andamos por aí a pedir apoio financeiro e a enviar cartas de oração. A maior parte de vocês sabem que o Steve e eu somos missionários interculturais a trabalhar com a igreja aqui. E é uma alegria e um privilégio para nós podermos investir e servir na igreja a tempo inteiro. Mas embora o Steve e eu temos o título de missionários, eu acredito que todos os que se dizem cristãos são também missionários. Um bom número de pessoas aqui poderia ter se levantado quando li a lista anteriormente. Acho que a maioria conduzem um carro e temos muitas pessoas a falar muito bem inglês, eu sei isso. Mas não é uma lista que faz todos nós missionários. Quero que pensem por um momento na semana que vem. Onde vais estar? Com quem te vais cruzar? Os outros pais à porta da escola? Os teus vizinhos? Os teus colegas de trabalho e teu chefe? Outros estudantes? Colegas de desporto? As pessoas que te servem nos cafés ou nos restaurantes, no supermercado e outras lojas, os teus amigos, ou os amigos de teus filhos e pessoas aleatórias na rua. As nossas vidas estão repletas de inúmeras interações diárias, a maioria das quais não prestamos qualquer atenção. Se a vontade de Deus é que todos se salvem, todos nós precisamos de trabalhar em conjunto com Deus para que isso aconteça. Hoje vamos estudar juntos Mateus 5, versículos 13 a 16, para nos ajudar a perceber o que significa sermos missionários aqui em Gaia, o Porto, onde quer que vivamos. Esta passagem faz parte de uma secção do Evangelho conhecido como o Sermão do Monte. É um longo conjunto de ensinamentos sobre vários temas, incluindo a oração sobre a qual o Sandro pregou há 2 semanas. E eu espero que vejamos que Deus nos chamou a todos para estarmos no mundo, para sermos distintos para o mundo. E quando vivemos assim, damos glória a Deus e apontamos as pessoas para Jesus. Então vamos ler a passagem agora. Ok. Acho que é bastante conhecido, não é?
que vocês são o sal do mundo. Mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar? Já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo de uma caixa. Pelo contrário, põe-se mais em um lugar em que ilumine bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Nesta passagem, Jesus faz duas afirmações. Vocês são o sal do mundo e vocês são a luz do mundo. Jesus não diz, às vezes são, ou talvez sejam luz. Não, como cristãos, como seguidores de Jesus, somos sal e a luz do mundo. Não é se, nem mais, nem talvez. Isto é o que somos. Então, o que Jesus quer dizer quando ele usa estas imagens para descrever o que significa ser cristão? É preciso pôr sal na comida. Uma luz tem de ser acesa. Jesus diz que nós somos o sal e a luz do mundo. E para sermos o sal e a luz do mundo, precisamos de estar no mundo. Isto está um pouco lento. É ótimo adorar a Deus em comunidade, orar juntos, aprender mais sobre a Bíblia e reunir-se ao domingo. Mas ir à igreja num domingo não faz de ti um cristão. Isso parece óbvio, mas a realidade é que muitas vezes gostamos de estar com outros cristãos, na nossa bolha confortável e segura, e organizamos as nossas vidas em torno das coisas com outros cristãos ou eventos cristãos. Quando temos o grupo de jovens na nossa casa, primeiro fazemos uma refeição antes de estudar a Bíblia. E sem falta, alguém comenta que não pusemos sal suficiente na comida. Se for eu cozinhar, é muitas vezes um comentário justificado, porque muitas vezes não multiplico a quantidade de sal para mais pessoas. Mas independentemente de acharem se pusemos sal suficiente ou não, abrimos o pacote de sal e polvilhamos-lo na comida. Quando nos reunimos, é como se fôssemos sal num pacote. Somos sal. Mas quando saímos da igreja e irmos para os nossos empregos, comunidades e famílias, somos como sal agitado e polvilhado para ter impacto no resto da cidade e no mundo. Estas imagens de sal e luz tratam de o que significa para ti seguir Jesus amanhã de manhã. Enquanto levas os teus filhos para a escola, ou vais para o trabalho, ou para o teu estágio, ou para a escola, ou lavas a louça e fazes tarefas domésticas, ou te encontras como um amigo ou familiar. Então vamos pensar sobre estas duas imagens em mais pormenor agora. No tempo de Jesus, o sal era extremamente valioso. Não havia frigoríficos nem congeladores, pelo que se utilizava o sal para conservar a carne, para que não se estragasse. A carne fresca, se não for salgada, acaba por apodrecer. O sal impede de se esta palavra é difícil. É sempre as palavras que não penso que vai ser. Quando Jesus diz que somos sal do mundo, está a dizer que também nós temos um papel a desempenhar para preservar o mundo da decadência espiritual e moral. O nosso mundo não está como deveria estar. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, mas continuamos a viver num mundo que é afetado e manchado pelo pecado. Se for deixado por si mesma, a sociedade decairá e apodrecerá, com cada uma a seguir os seus próprios desejos egoístas.
Como sal, somos chamados a travar esta decadência. Defender os mais vulneráveis, os esquecidos, os perdidos. Não devemos isolar-nos, mas sermos modelos de discipulado no meio de um mundo caído. Levar a vida do reino ao mundo e aos que nos rodeiam. Então, como é que fazemos isso? Acho que preciso de alguém. Passa. Toda a gente sabe o que é isso, certo? É a glória de Portugal. Então, alguém já tentou salgar bacalhau em casa? É? Então, pode comprar no supermercado, mas eu gosto muito de comida, gosto de experimentar. E então procurei como fazer bacalhau salgado em casa. Então, o que precisas? É bacalhau, sal e tempo. Em primeiro lugar, o bacalhau é completamente enterrado em sal durante 48 horas. O sal é então retirado do peixe e o bacalhau é deixado a secar. Após 2 semanas, a textura e o sabor do peixe mudarem. O peixe foi transformado pelo processo de salga. Então, vocês podem fazer em casa depois. Como sal, precisamos de estar envolvidos na vida de pessoas que não conhecem Jesus, tal como o sal enterra o bacalhau. Isso significa que precisamos de construir relações fortes com não-cristãos, em que os conhecemos e somos conhecidos por eles. Não tentando manter a distância, esperando que não nos influenciem, e como o Joel disse na semana passada, com medo que despertem os nossos maus desejos e nos arrastem com eles. Tal como o sal transforma o bacalhau, somos chamados a influenciar a vida das pessoas que nos rodeiam. Para isso, tal como o bacalhau salgado, precisamos de dar tempo a essas relações. Temos de ficar com estas pessoas, ter vida com elas, passar tempo de qualidade com elas. E não apenas o tempo que sobra depois de termos feito todas as nossas atividades cristãs. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 8, alguém pode pôr? Obrigada. Paulo escreve: a nossa tenora por vós era tal que estávamos dispostos não só para entregar-vos a boa nova que vem de Deus, mas também a nossa vida. De tal maneira nos afeiçoamos. Não devemos partilhar o Evangelho apenas com palavras, embora o devemos fazer, mas com a forma como vivemos as nossas vidas. Conheces os não-cristãos ao ponto que eles verem realmente quem tu és e quem eles realmente são? Ou tentas mostrar a melhor versão de ti próprio, mantendo as tuas relações distantes para não ser influenciados por elas? Ao passarmos tempo e construirmos relações de qualidade com pessoas que não conhecem Jesus, estaremos a trazer o sabor de Deus a essas relações. O que é que quero dizer com isto? As pessoas à nossa volta verão o que realmente significa seguir Cristo através do nosso relacionamento com eles. Ao sermos autênticos e obedientes a Cristo, revelamos o seu caráter. Quando passamos pelos altos e baixos da vida como os nossos amigos e familiares não cristãos, nossos colegas, e partilhamos os nossos problemas e dores juntos, também partilhamos a humildade, a compaixão e o amor de Cristo. Em Colossenses 4, versículo 6, Paulo diz que as nossas conversas sejam temperadas com sal. Ou seja, quando falamos, partilhamos a sabedoria e a graça de Deus com os outros. Quando eu era adolescente, pensava que não podia ter relações profundas com os não-cristãos, porque não partilhamos a mesma fé. Com o passar dos anos, eu senti-me desafiado. Apercebi-me de que esta atitude significava que os meus amigos não-cristãos não confiavam em mim, tanto nos pequenos como nos grandes momentos na vida.
Eu era excluído de saber realmente o que eles pensavam, porque sentiam que eu os julgava. A permitir que as pessoas sejam elas próprias comigo à minha volta, tenho tido o privilégio que eles acabem por confiar em mim ou pedir-me conselhos sobre a sua vida, sobre a sua situação. Como cristão, quero mostrar às pessoas da minha vida que sou alguém que eles podem confiar e alguém que é sábio, porque essas qualidades vêm de Deus. Tal como o sal dá sabor à comida, influenciamos as pessoas, a vida das pessoas à nossa volta e mostramos que a nossa fé é real e relevante para a vida diária. E assim pode ser real e relevante para eles também. O bacalhau salgado não transforma apenas no sabor, mas também na textura. A textura escamosa do bacalhau salgado permanece alterado depois do sal ter sido retirado. A nossa influência no mundo, nos nossos relacionamentos, deve ser duradouro. Mesmo que mudemos de emprego, ou de escola, ou de cidade, e não voltemos a ver estas pessoas de novo. Quando conhecemos alguém que já conheceu outros cristãos, e dizemos que somos cristãos, a opinião desta pessoa sobre nós e sobre o que quer dizer sermos cristãos é influenciada por aquelas relações prévias. A influência desses cristãos permanece, para o bem ou para o mal, na vida dos não cristãos. Então, que sabor deixas na vida das pessoas quando te encontrem? As suas vidas ficam com um sabor melhor? Ou pensam na relação que têm contigo? Será que lhes viria à mente um sabor amargo? Podes passar. O sal conserva e dá sabor. E por isso, como discípulos de Jesus, devemos influenciar a vida dos que nos rodeiam. Então, isso é sal. Vamos olhar para a luz. O que significa para sermos luz no mundo? A luz faz várias coisas. Em primeiro lugar, a luz dá vida. Não sou especialista, porque a maioria das plantas que temos acabam por morrer, mas sei, e Steve diria que é a minha culpa, e acho que isso também é justificado, mas sei que uma planta precisa de luz para crescer. Não sei se alguma vez visitaste uma gruta, mas são lugares com muito pouca ou nenhuma luz solar. Numa gruta na China, descobriram plantas a crescer com 0,04% de luz solar total. Ou seja, mesmo com a menor quantidade de luz, as plantas podem crescer. Em segundo lugar, a luz revela as coisas. Podemos ver o que está a acontecer. Quando conduzimos um carro à noite, com as luzes ligadas, podemos ver o que está à nossa frente. Quando acendemos uma luz, a luz revela o que está lá. Com a luz podemos ver as cores, as formas, a beleza e a fragilidade. Em terceiro lugar, a luz guia-nos. Todos os anos, o Steve e eu acampamos e há alguns anos fomos a um parque de campismo no Douro, onde os passeios, as tendas eram em socalcos. Eu adoro acampar, mas a única coisa que não gostou é de ter de ir à casa de banho à meia-noite, e sempre o tenho de fazer, e especialmente quando o caminho não é fácil ou está enlameado. A única forma de eu conseguir ir à casa de banho à noite foi de usar uma lanterna para me guiar. Sem ela, havia uma boa probabilidade de eu ter tropeçado ou caído para a colina abaixo. Então, usamos a luz para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Podes pôr no próximo. E, finalmente, como a luz revela, livra-nos de medo. Acontecem mais coisas más à noite. Quando as pessoas e as coisas podem ficar escondidos e não serem vistos.
Lugares seguros durante o dia se tornam perigosos e assustadores à noite. E a maioria das crianças, à medida que cresce, tem algum medo do escuro, porque não conseguem ver bem e os sons e as sombras normais tornam-se assustadores e intimidantes. Mas muitas vezes, assim que há uma luz acesa, o medo desaparece. Sabemos que não somos nós que dá vida e elimina o medo. Este é o papel de Deus, não o nosso. Em João 8, versículo 12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue deixa de andar na escuridão e terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, mas diz também que temos em nós a luz da vida. Deus produz a sua luz em nós. E assim, como temos esta luz dentro de nós, devemos ser a luz do mundo, mostrando na nossa vida como é uma relação com Deus e como devem ser as relações com os outros. Revelamos a verdade, a luz das luzes, Jesus Cristo, que afasta o medo, que nos guia e que dá vida verdadeira e eterna. Temos de ser sal e luz no mundo, construindo relações com as pessoas, revelando Cristo e influenciando os que nos rodeiam. Mas para além de nos dizer que somos sal e luz, Jesus também nos dá 2 avisos, que são: se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar, já não presta para nada, e não se acende um candeeiro para pôr debaixo da caixa. Pode passar. Na primeira advertência, o termo grego usado para o sal que perde a salinidade é morreno, que também significa tornar-se tolo ou louco. Em Romanos 1, versículo 22, Paulo usa a mesma palavra para falar de pessoas que sabem que Deus existe, mas não o adoram. Dizem-se sábios, mas não têm juízos. E em 1 Coríntios 1, versículo 20, ele escreve: Não mostrou Deus que a sabedoria deste mundo não passa de loucura. No grupo de jovens, temos estado a estudar Provérbios e vimos que um tolo é alguém que rejeita Deus e a sua sabedoria. Como seguidores de Jesus, tornamos-nos tolos, não quando entramos no mundo, mas quando tornamos-nos indistinguíveis do mundo. Quando nos encaixamos no molde do mundo que nos rodeia. E agimos e pensamos como toda a gente. Um discípulo insensato pode estar no mundo, mas não tem influência sobre ele. O nosso testemunho como seguidores de Cristo torna-se ineficaz e infrutífero. Por exemplo, se estivermos numa festa e continuamos a beber quando já bebemos o suficiente, ou quando os nossos colegas estão a fazer fofoca sobre o nosso chefe ou outro colega e participamos, ou quando alguém nos faz mal e nos sentimos justificados com a nossa raiva e ressentimento, ou sentimos ofendidos e nem tentamos resolver as coisas com a pessoa envolvida. Quando agimos e vivemos assim, tornamos-nos tolos. Estamos no mundo, mas não nos distinguimos dele. Tal como o sal, que perdeu as suas qualidades e é inútil, também um candeeiro debaixo de uma caixa não presta para nada. Não se acende uma lâmpada só para esconder a luz. Jesus adverte-nos aqui contra o fato de sermos cristãos secretos. Ou de ficar numa bolha cristã porque é fácil, ou de escondermos o fato de sermos cristãos. Pode passar. Um discípulo secreto é tão inútil como aquele que perdeu a sua identidade. As pessoas sabem que és cristão. E não estou a dizer que sou cristão, então tu fizeste isso, não concordo com isso, isso é errado. Não estou a dizer neste sentido. Então as pessoas sabem que és cristão.
Ou tens demasiado medo do que eles possam pensar sobre ti, se eles souberem? Quando te perguntem o que fez no fim de semana, menciona se quer que foste à igreja ou menciona tudo o que fizeste para além da igreja. Partilhar a nossa fé pode ser assustador e intimidante. O que eu devo dizer, como é que elas vão reagir. Eu sei que eu me preocupo com a possibilidade de dizer algo errado ou ofender alguém, como desculpa de não partilhar a minha fé. Há uns meses, alguém me fez a pergunta: quem teve a maior influência em ti? Tive a oportunidade de falar de Jesus e como ele mudou a minha vida, mas não o fiz. Podia dizer que era porque estávamos a conhecer estas pessoas pela primeira vez e não queria que eles pensassem que eu era uma pessoa religiosa esquisita e queria continuar esta relação com eles. E embora que isso seja verdade, também entrei em pânico. Eu usei-o como desculpa. Nesses momentos em que temos a oportunidade de partilhar e não o fazemos, tornamos-nos cristãos secretos. Uma luz escondida debaixo de uma caixa. Só podemos influenciar e dar a conhecer Cristo se formos distintos e abertos quanto à nossa fé. Então, como é que um cristão é distinto? Muitas vezes dizemos que devemos estar no mundo sem pertencer ao mundo. E focamos principalmente no que fazemos ou não fazemos. Por exemplo, como cristão, eu não fico bêbado, não uso drogas, não digo palavrões, mas vou à igreja, dou dinheiro, ajudo as pessoas. Embora como seguidor de Cristo possa haver várias coisas que eu faço ou deixo de fazer, penso que a distinção é muito mais profunda do que isso. Tem a ver com as atitudes dos nossos corações. Pode passar? Não creio que seja coincidência o facto destes versículos virem logo a seguir das bem-aventuranças. Eu não posso dizer, pronto. Vocês sabem. E onde estamos chamados a promover a paz, a ser humildes, a ter fome e sede de ver cumprido a vontade de Deus, a ser íntegros e a mostrar misericórdia como os outros. O nosso caráter distintivo é visível quando amamos o nosso próximo como nós próprios, em vez de sermos egoístas. Quando partilhamos o que temos como as necessidades e não somente o que nos sobra. Quando falamos em nome das pessoas vulneráveis. Quando apoiamos pacientemente as famílias disfuncionais. Onde há mágoa, procuramos levar a cura. Onde há ódio, mostramos amor. Quando nos reparamos nos outros, partilhamos os sucessos. Quando somos respeitáveis, amáveis e não nos queixamos logo e de tudo. De todas estas formas e muitas outras, mostramos o amor, a misericórdia, a paciência, a compaixão, a bondade, a fidelidade, pode continuar, de Jesus aos que nos rodeiam de forma real. E isso se mostra com o tempo. A realidade é que é fácil começar a ser distinto. Mas é muito difícil a continuar a serlo ano após ano. E acabamos a tornar-nos como os que nos rodeiam e a esconder a nossa fé. Então, como é que nós continuamos a ser sal e a deixar nossa luz brilhar? É simples. Voltamos a Deus. Pode passar. A nossa serenidade e luz vem da nossa relação com Deus. Em João 15, versículo 4 e 5, Jesus diz aos seus seguidores: permanecem em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos.
Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. É através da nossa relação com Deus, e só através da nossa relação com Deus, que somos capazes de produzir frutos e boas ações, de sermos sal e luz. Quanto mais profunda a nossa relação com Deus, mais nos tornamos semelhantes a Jesus e mais forte se torna o sabor do céu nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Estes fluem naturalmente da nossa segurança e da nossa identidade como filhos de Deus. O resultado de sermos sal e luz no mundo é que as pessoas louvem o nosso Pai que está nos céus. No final de uma boa refeição, as pessoas não dizem: gostei muito, estava super deliciosa, especialmente o sal. Ou alguma vez, não sei se você consegue olhar por muito tempo agora não consigo ler. Alguma vez tentaste olhar diretamente por uma luz? É muito difícil, porque as luzes não existem para atrair atenção para si próprios, mas para iluminar o que as rodeia. Da mesma forma, se o sal não existe por ser salgado por si próprio, num pacote só, mas para ser adicionado à comida, para a tornar mais saborosa. Como sal e luz no mundo, não existimos para chamar a atenção para nós próprios. As nossas ações, decisões, escolhas, atitudes e discurso no dia a dia não devem apontar para nós, para que as pessoas dizem: olha, Lídia, eu gosto muito dela, ela é tão amável, para me fazer sentir bem. Mas devem apontar para Jesus. O louvor não é nosso, mas de Deus. O teólogo Tom Wright diz o seguinte, pode passar. Jesus era o sal da terra. Ele foi a luz do mundo. Colocado no cimo de uma colina, crucificado para todo o mundo ver, tornando-se um farol de esperança e de vida nova para todos, atraindo as pessoas para adorarem o seu Pai. Tal como Jesus atraiu as pessoas para o Pai, as nossas palavras e ações, em autêntica obediência a Cristo, devem apontar as pessoas para Ele, mostrando a vida, a esperança e a restauração que Ele traz. Um dito que gosto muito, pode passar, é a igreja local é a esperança do mundo. Mas só somos a esperança do mundo quando saímos para ser sal e luz das nossas comunidades. Esta semana podemos ser a esperança no mundo das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, nos nossos clubes desportivos, nos nossos prédios, com nossos vizinhos e amigos. Que possamos dar o sabor de Deus às nossas relações. Que procuramos preservar a sociedade da decadência e que apontamos as pessoas para Jesus, a verdadeira luz das luzes e o farol de esperança. Que sejamos salgados e brilhantes para Cristo. Amém. Vamos orar para terminar. E eu vou orar uma oração que li hoje de manhã no meu devocional e pensei que estava apropriado. Mas podemos todos ficar em pé? Só passa alguns segundos a refletir por ti próprio como Deus falou contigo hoje de manhã. E depois eu vou orar.
Pai, esta manhã queremos dedicar-nos de novo à tua missão no mundo. Obrigada, Pai, que tu amaste de tal maneira o mundo que deste a teu filho, teu único filho. Ajuda-nos a amar o mundo como uma generosidade extraordinária que vem de ti. Obrigada, Jesus, que tu entregaste tudo e morreste por mim. Ajuda-me a entregar tudo para ti e a tudo para os que não te conhecem. Obrigada, Espírito Santo, por dar àqueles primeiros discípulos a teu coragem e teu poder. Que possas me encher e nos encher com aquela coragem esta semana, Senhor, para sermos sal e luz onde estamos. Amém.